vereador Adilson Madruga. Desculpe, Adilson, não nominei. A presença também do nosso querido, ilustre, Dr. Alberto Barbosa. Eu acho que ele deu uma saidinha. Apesar de não conhecê-lo pessoalmente, a gente já conversou muito por telefone, talvez nem lembre disso, né? O nosso amigo também, não reconheci, está diferente, né? O pesquisador Ademir Piffer, né? Historiador de Jaraguá do Sul, também nos honra com a sua presença. O Ademir também tem colaborado bastante com a historiografia da nossa cidade. A gente tem trocado algumas informações bastante importantes, né? A respeito do vídeo, deu para perceber aí que nós, barravenenses, somos uns papapirão mesmo, né? Toda a nossa relação com a farinha da mandioca, né? Esse vídeo, ele foi produzido em 2005, a partir de um trabalho que eu fiz a respeito de uma atividade que até pouco tempo ainda existia aqui em Barra Velha, que era a atividade das firandeiras de Tucum. Eram umas mulheres que faziam fios, e esses fios eram utilizados na pesca artesanal, né? As redes, os pinhéis, as tarrafas eram confeccionadas com fios de Tucum. E era muito forte essa atividade aqui em Barra Velha, e começou a desaparecer a partir da década de 60, quando é introduzido na pesca artesanal os fios de algodão e de nylon, né? Aqui nós tínhamos fiandeiras célebres de Tucum, lá em Itajuba, por exemplo, a dona Brasilisa, a dona Elvira, que faziam fios para vender. E esse trabalho de resgate chegou na mesa lá da EPAGRE, em Florianópolis, e eles resolveram fazer um documentário a respeito, né? E todo o roteiro foi feito por mim também, mas o documentário ele é interessante porque ele não ilustra, não fala somente das fiandeiras do Tucum, fala assim, ele revela aspectos da história da nossa cidade, né? Por exemplo, a pesca artesanal, que ainda é uma atividade econômica importante da nossa cidade, né? A farinha da mandioca, a produção da farinha de mandioca. Barra Velha já foi no século XIX, e a gente está encontrando muita documentação sobre isso. Um dos maiores exportadores de farinha de mandioca da região, né? E até por conta da nossa relação com a farinha da mandioca, nós instituímos em 96 a Festa Nacional do Pirão, que atrai aqui para Barra Velha assim, um número bastante expressivo de pessoas, né? É uma festa cultural e gastronômica também, certo? Uma outra curiosidade também a respeito do vídeo, e uma coisa que nós temos aqui, que eu acho uma das mais importantes da nossa cidade, que é o nosso porto de pesca, o antigo Porto da Cancela, hoje rebatizado de João Emílio Henrique. Inclusive o seu João Emílio Henrique, para quem conheceu como Iva, né? Ele aparece inclusive no vídeo, né? E o nosso porto de pesca tem algumas particularidades, né? Ali se encontram ainda em atividade as chamadas canoas, feitas de um pau só, feitas de Garapuvu, né? Essas canoas basicamente elas desapareceram da costa catarinense, e aqui elas ainda estão, até por conta das condições do nosso porto ali, que é bem, por conta do quebra-mar, os pescadores de Barra Velha ainda se utilizam das canoas de um pau só, de proa alta, né? Feitas de Garapuvu, certo? Então é uma riqueza, eu acho que talvez seja o nosso maior ponto, o principal ponto turístico da nossa cidade, certo? Me parece que é o tempo, é isso? Mas, bom, 10 minutos já passou. Eu só gostaria agora de iniciar, de fato, falar um pouquinho da historiografia da cidade. Dá para jogar só rapidinho. Vamos fazer aquele segundo... Desculpe aí, o pessoal está...
Muito bem, isso aí na verdade é uma pequena síntese da história da nossa cidade, muito bem resumido, né? A história de Barra Velha, até onde a gente sabe, inicia aproximadamente 5.000 anos antes do presente, quando se fixaram nessa região caçadores, pescadores, coletadores, também conhecidos como homens do Sambaqui. Nós temos vestígios arqueológicos da presença do homem do Sambaqui aqui em Barra Velha. No Parque Caminho do Piabiru, por exemplo, nós temos 2 sambaquis, o Faisqueira 1 e o Faisqueira 2. Nós temos o Sambaqui do Escalvado e nós temos lá o Sambaqui, a Ilha do Grande, que também é um Sambaqui. Inclusive, na década de 70, o Vladimir Thiago, o Alfredo Rohr, né, pai do Alfredo Rohr, chegou a fazer algumas escavações naquele local. Ele classificou a ilha como um sítio raso de sepultamento, certo? E como vocês também colocaram no vídeo de vocês aí, aqui nós temos também as chamadas oficinas líticas, ali no costão dos náufragos, né? São vestígios da ocupação pré-colonial de Barra Velha. Essa datação, 5.000 anos antes do presente, a gente deu ênfase a um documento produzido pelo Museu do Sambaqui de Joinville, um trabalho coordenado pela Dione, ela esteve aqui, a gente conseguiu fazer um mapeamento dos sítios arqueológicos de Barra Velha, e segundo a Dione, né, a ocupação dessa região se dá há 5.000 anos atrás. Bom, há 5.000 anos atrás já havia seres humanos aqui em Barra Velha, né? Por volta do século, na época da chegada dos primeiros exploradores europeus, quem ocupavam essas terras aqui eram os índios guaranis, né? Certo? Por volta do século XVI, Barra Velha passou a ser a porta de entrada desses exploradores, e a gente já falou sobre isso, né? E a partir do século XVIII, meados do século XVIII, os primeiros povoadores de Barra Velha são bandeirantes paulistas. E a gente está encontrando também uma farta documentação sobre isso, Juliano. Tá? Até pouco tempo a gente não tinha acesso a determinados documentos. Hoje, por exemplo, com os arquivos do Museu Nacional, a gente está encontrando bastante, digamos assim, fontes de jornais, principalmente a respeito da historiografia de Barra Velha. Bom, foram os bandeirantes paulistas os primeiros povoadores de Barra Velha, e essa ocupação inicial de Barra Velha se dá por conta de algumas iniciativas de mineração no rio Capucu por volta do século XVIII. Tá? Final do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX, estão se instalando em Barra Velha os primeiros descendentes imigrantes açorianos, e como eles vêm em maior número, né, naturalmente que a cultura que vai predominar, as manifestações que vão predominar é a cultura açoriana. Né? Um outro dado importante também é que Barra Velha foi uma sociedade escravocrata. Né? Nós encontramos em alguns documentos, viu, Ademir, na obra do Van Lid, né? Alguns gráficos que mostram que o percentual de escravo, por exemplo, em Barra Velha, por volta de 1842, era bem alto. Então foi uma comunidade segregada, foi uma sociedade escravocrata. Né? Algo novo na nossa historiografia. Tá? Então a gente pode perceber assim também que os negros contribuíram também para a história, a construção da história de Barra Velha. Final do século XIX, outros elementos étnicos, né, como alemães e italianos, também estão se fixando nas cercanias do município. Né? Barra Velha, no primeiro momento, era um pequeno arraial, é uma extensão mais avançada de São Francisco do Sul. Em 1861 se torna freguesia, e volta de 1887, desculpe, não estou muito claro esses dados aí, Barra Velha passa a fazer parte da freguesia do Paraty, volta novamente à condição de freguesia de São Francisco, volta novamente para o Paraty. Né? Em 1956 já, houve a nossa primeira tentativa de emancipação, houve uma emancipação provisória. Elegemos, inclusive, naquela ocasião, o nosso primeiro prefeito, Francisco Genário Cardoso, professor, mas no ano seguinte, Barra Velha já voltou novamente à condição de freguesia, e a nossa emancipação definitiva ocorreu em 1961,
quando a gente teve, de fato, a nossa autonomia política, né? Aí capitaneada aí pelo nosso ex-prefeito Tiago Aguiar e tantos outros que estiveram envolvidos nesse processo. Eu cito aqui também, e a gente fala muito pouco sobre ele, a participação efetiva do nosso querido Dr. Paris Cidade, que através do jornal iniciou uma campanha pela emancipação política de Barra Velha, e a gente sabe muito pouco a respeito disso, certo? Então, são essas as minhas palavras. Eu novamente gostaria de agradecer a todos os presentes, os amigos da mesa, né? Os nossos, o pessoal que está conduzindo aí os mestres de cerimônia. Muito obrigado.